Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom pessoal, eu estou aqui agora diante dessas orquídeas, casca-grossas aqui que eu gosto de chamar, mas antes de começar de fato o assunto deste vídeo, quero lembrar vocês que vai estar agora aqui do lado esquerdo do vídeo o QR Code e na descrição do vídeo e também aqui o link para aqueles que quiserem contribuir com o canal, com qualquer quantia, qualquer valor, gente. Vai estar o Pix aí para vocês. Quem puder, quem quiser contribuir ajudando para a continuidade deste canal, com todo esse conteúdo de ensino sobre orquídeas e tantas plantas alimentícias também, gente, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Nada obrigatório, quem quiser faz, quem não quiser não tem problema. O material vai continuar existindo aqui. Mas a ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda e muito importante, ajuda no crescimento do canal, tá bom, gente? E aqueles que não puderem ajudar com valores nem nada, mas tem material de cultivo velho, que não sabe o que fazer, quer se desfazer, não sabe, quer jogar fora, não sabe o que fazer, tem vasos e tudo isso. Nesse caso, gente, eu aceito doações e cubro o frete, tá ok? Mas agora, vamos então para o assunto do vídeo, gente, vamos lá? Pronto, gente. Então vamos começar agora aqui, né? Esse setor é uma pequena bancada que vocês podem ver, uma bancada de grade. Vocês podem ver, bem improvisada aqui, com pés de tijolo, aqueles blocos de concreto. Esse é o setor que eu gosto de chamar de setor das orquídeas casca-grossas. Por quê? Porque são plantas que estão no tempo, exatamente, gente. Vocês podem ver aqui, ó. Não tem absolutamente nada em cima delas. Elas estão completamente a sol pleno o dia inteiro. Pegam chuva, pegam vento, pegam calor, pegam frio, pegam muita umidade, pegam tempo seco, pegam tudo. Então são orquídeas de cultivo rustificadas. São orquídeas que não gostam e não devem ser cultivadas em local sombreado, tela de sombrite, com toda aquela frescurada que a gente faz com várias orquídeas. Então são orquídeas de poucos cuidados. E vocês veem aqui, ó, tem cirtopote, que são esses amarelinhos, tem o glutinífero, que é aquele mais amarelo, tem esse outro ali, que é o polifilo, tem epidendros, rosinhas aqui, que é o denticulato, tem o fugens e tem um híbrido ali. Bom, mas o fato aqui que eu quero mostrar para vocês é esta orquídea aqui, gente, ó. Vocês estão vendo, olha só a cor dessa magnífica planta? Estão vendo? Sabe que orquídea é essa? Não sabem? Essa, gente, é a Bletia catenulata. Vocês podem ver, a flor dela é meio fechadinha assim mesmo, ó. É uma planta muito, mas muito bonita, tem uma cor muito vibrante e é uma orquídea terrestre que agora vamos falar sobre fase do desenvolvimento dessa orquídea. Também vou falar do jeitão da planta e, por fim, aquelas dicas básicas de cultivo, como sempre para essa orquídea, que é muito bonita e, inclusive, virou camisa mesmo. Isso mesmo, gente. Vocês vão ver agora aqui. Ela virou até uma camisa. Vamos ver? Tá aqui, pessoal. Ó, olha eu aqui. E tá aqui, ó. Então, vocês podem ver, ó. A Bletia catenulata virou esta camisa aqui, ó. Uma foto da floração de 2012 dela que eu fiz essa camisa, mandei fazer, né? Bacana, né, gente? Agora vamos de fato começar a falar sobre ela. Bora lá? Começando o nosso vídeo de fase do desenvolvimento da Bletia catenulata, gente. Primeiramente, nós estamos no mês de outubro agora, né? Nós estamos no dia 8 de outubro, mais exatamente. E ela está florida, ela está com as hastes crescendo, vocês podem ver, ó, tá cheia de botões ainda e está crescendo normalmente. Pois bem, essa é a floração dela, então essa planta, ela tende a florescer, gente, na primavera e pode se estender para o verão, tá bom? Então, é o período de floração dessa planta. E como é que é o comportamento e o ciclo de vida da Bletia catenulata ao longo do ano, gente? Bom, ela começa a florescer nesta época agora, da primavera, que pode ir para o verão. Tem uma segunda haste dela aqui, ó, começando a desenvolver. E vocês vão ver aqui, ó, a planta eu limpei ela esses dias. Então, só para poder mostrar
a questão do substrato daqui a pouco. Mas vocês podem ver, ó, ela está completamente sem folhas. Vocês podem ver as hastes saem da base dos pseudobulbos e estão começando a surgir as brotações. Exatamente, gente. Então ela também, agora na primavera, ela começa a emitir as novas brotações. Ó, vocês podem ver aqui onde está meu dedinho. É uma brotação. Aqui tem outra. Ali para frente tem outra. E assim vai. Então ela está cheia de novas brotações agora. E então, gente, nessa fase de primavera, para entrando no verão, essa planta entra na fase vegetativa dela. Então esses brotos vão se desenvolver, a floração vai durar mais ou menos um mês, então até novembro, dezembro já acabou essa floração, tá? Aí a brotação continua a desenvolver e aí entramos no verão, essas brotações entram no seu auge de desenvolvimento. Então é a fase que ela está bem enfolhada, está com as folhas mais vistosas para o padrão da sua espécie. Aí, já sem floração, passamos o verão, gente, entrando no outono, ela começa a formar os seus pseudobulbos, que no caso, a gente não vai ver muito bem aqui, porque eles são praticamente subterrâneos. Ó. A gente vê esse aqui, ó, deixa eu chegar para cá esse pedaço aqui, ó, você vê uma parte do pseudobulbo dessa planta, ó. Ele é um bulbo meio arredondado, parece uma grande cebola, né? Um cebolão. É meio arredondado, um pouco achatado. E ele fica, boa parte, ó, vocês podem ver aqui, a maior parte dele fica para dentro da terra. Então ele fica a ponta dele para fora e o restante fica dentro. Às vezes fica praticamente todo dentro da terra, do substrato, e a gente não consegue ver direito. Aqui está cheio de pseudobulbos, o vaso está lotado, mas vocês veem um ou outro só para fora. Então essa é a característica típica. E esse pseudobulbo começa a engrossar, a entrar nessa fase de engorda no outono, gente. Quando o vegetal dela já está completamente desenvolvido, e aí ela começa a formar esse pseudobulbo para se preparar para o inverno. E aí, gente, chegando no final do outono, o inverno principalmente, o que acontece? Sua folhagem seca, a sua folhagem vai secar, ela vai entrar no estado de dormência, gente, isso mesmo. A folha dela vai secar toda e ela vai ficar como está aqui, ó, completamente seca e sem atividade. A partir desse ponto de dormência, ela vai ficar parada mais ou menos durante uns 2 a 3 meses, e então, por volta de setembro, final de agosto, setembro, quase outubro, ela vai emitir as suas hastes florais e o ciclo vai se repetir na primavera, gente, como vocês estão vendo aqui. Então ela emitiu em setembro sua haste floral, que cresceu, e agora em outubro já está florescendo, como vocês podem ver, e também já estão saindo a nova brotação, e assim o ciclo de vida dela vai se repetindo, gente, tá ok? Finalizando o comportamento da haste floral dela. A haste floral dela tem um crescimento moderadamente mediano, não é nem rápido nem lento, então ele leva de um mês e meio para crescer, quase 2 meses, e a sua floração ela ocorre, gente, de forma sequencial, exatamente, a sua haste é sequencial, então ela vai colocando as primeiras flores na parte de baixo da haste, conforme vão crescendo os botões do topo da haste, como vocês podem ver aqui, e eles vão abrindo em sequência. Cai as flores mais antigas, vai abrindo as flores mais recentes, e assim sucessivamente até esgotar a floração dessa planta. Tá bom, gente? Como vocês podem ver aqui. Beleza? E esse é o comportamento da Bletia catenulata. Agora, vamos para a segunda fase do vídeo, que é falar o jeitão da planta. Vamos começar então? Jeitão da planta agora, pessoal. Bom, falando do jeitão da Bletia, é muito importante. Vamos começar pela sua raiz. Por ser uma planta terrestre, pessoal, não vamos ter acesso aqui às raízes, pois, diferente de epífitas que as raízes pulam para fora do vaso normalmente, tudo, nessa aqui a gente não vai ter condição de visualizar. Estou até vendo se tem aqui alguma por baixo do buraquinho, mas a gente não vai ter, acho que, ó, infelizmente, exatamente, ó, não vamos ter como ver raízes aqui, ó, tem uma pontinha ali, mas não dá.
pois as raízes dela ficam concentradas no seu substrato. São raízes de calibre grosso de calibre médio para fino, gente. Não são raízes muito engrossadas como muitas terrestres têm, mas são raízes de calibre mediano, tá bom? Eu vou ver se eu achar alguma ilustração, eu boto para vocês enquanto eu falo aqui das suas raízes, beleza? Passando de suas raízes, gente, que são raízes de planta terrestre, indo para os seus pseudobulbos agora. Seus pseudobulbos, vocês podem ver, ó, eles são, como eu já tinha falado antes, formato meio arredondado, parece uma cebola, né? Uma cebola, um bulbo de amarílis em tudo, e fica boa parte dele dentro da terra. Ele tem tamanho de médio a grande, né? Um pseudobulbo que pode chegar ao quê? Mais de 5 centímetros de diâmetro, fácil, chegar a quase 10. Dificilmente chega a 10 centímetros de diâmetro, mas é um pseudobulbo mediano, tá bom? E normalmente fica maior parte dele submersa no substrato. Também na ilustração botânica vocês vão poder ver melhor esse pseudobulbo. Agora, quanto à sua brotação, sua folhagem, gente. Bom, como vocês podem ver aqui, ainda está o brotinho crescendo. É um broto pequeno, então vocês não conseguem visualizar suas folhas como são, mas vocês vão ver em imagens aí que eu vou estar colocando da planta na fase de folha, na fase em que ela está enfolhada, que é uma folhagem bastante assim, sem graça. Se vocês forem pegar, por exemplo, como essas orquídeas que tem folhas bem características, bem marcantes, essa aqui não, ela parece um capinzinho, então ela confunde com um mato qualquer. Por isso muitas vezes essa planta passa despercebida pela gente, porque ela realmente tem uma folhagem bastante fininha, bastante assemelhada a um capim mesmo. E como seus bulbos ficam meio enterrados, você não consegue perceber que é uma orquídea essa planta, a não ser que ela esteja florida, tá bom? Então essa é a característica de sua folhagem. É uma folha bastante assim, pouco chamativa, vamos dizer assim. Em relação agora à sua haste floral, gente. E em relação à folhagem, né, só concluindo, elas são caducas, ou seja, elas caem no inverno. Não estranhem isso quem tem essa planta. E agora a sua haste floral. É uma haste longa, gente. Olha, é uma haste longa, que é semi-ereta essa haste, né? Ela não chega a ser completamente ereta. Ela fica ligeiramente arqueada, só um pouco, mas ela fica bastante firme, ó. Ela até agarrou aqui. Ela é uma haste que tem uma boa firmeza e ela precisa disso, porque na natureza ela fica normalmente envolta por plantas rasteiras, né? Capins e outras plantas nativas rasteiras. E então ela precisa, para sua floração, ter uma haste longa, que seja relativamente ereta, firme, para poder se destacar na vegetação e assim os seus polinizadores poderem encontrar suas flores, tá bom? Então é uma haste longa, pode chegar até 1,5 m de tamanho, fácil. E assim ela se destaca na vegetação, como vocês veem aqui na sua floração. E suas flores, gente, ó. Suas flores são relativamente grandes, né? Tem um tamanho interessante. Pode chegar aí o que? Ela aberta de envergadura? Não chega a 10 centímetros não, mas chega a mais de 5, fácil. A flor bonita, né? É uma flor rosa, tem um rosa bem chamativo, bem forte, uma cor bem marcante. Um labelo bem interessante com esse calozinho aqui, né? Esse calozinho nervado aqui, muito bonito. E as pétalas largas, elas ficam meio fechadinhas assim, mas quando você abre elas realmente ficam uma flor muito bonita. Lembra até um pouco distantemente uma valquerianazinha, embora não tenha nada a ver, são plantas completamente diferentes. Bacana, né, gente? E como abre em sequência, a flor em si dura em média uma semana e pouca, mas ela vai abrindo em sequência, então a sua floração vai durando em média 1 mês, com a haste sequencial, como vocês veem aqui. Tá beleza, gente? E é uma planta que forma bastante cápsula na natureza de semente, mas em cultivo
é um pouco mais complicado, mas também tende a formar cápsula com uma certa facilidade. E quem tem ela vai ver isso bastante, tá bom, gente? Aí, agora que eu falei do jeitão da planta, ela embolou um pouquinho aqui. Falei um pouquinho do jeitão do vegetal dela. E sua haste floral, ela sai da base do pseudobulbo, como vocês vão ver aqui, ó. Não podia deixar de falar isso, ó. Ela sai da base do pseudobulbo que está maduro. Ela não sai da brotação nova, não, ó. Ela sai da base do pseudobulbo, ó. Essa aqui tá melhor pra gente ver, ó. Sai bem aqui, ó. O bulbo tá aqui e ela tá saindo aqui da base, meio da lateral do bulbo, tá bom? Agora que eu falei um pouco do jeitão do vegetal dessa planta, vamos às dicas gerais de cultivo? Vamos lá? Dicas gerais de cultivo da Bletia catenulata, gente. Bom, primeiramente, essa planta é uma orquídea que ocorre no Brasil e no norte da América do Sul. E ela tem uma distribuição bastante ampla. Ela ocorre em vários habitats, né? Desde Mata Atlântica até Cerrado, essa planta está ocorrendo. E até ali, Floresta Amazônica. Normalmente ela está ocorrendo na borda de mata, gente. Perto de barrancos. Em locais que normalmente acumulam umidade. Tendem a ter um terreno mais arenoso, com bastante matéria orgânica. E sempre próximo de umidade. Ou ela está perto de algum brejo, ou ela está na base de algum barranco, ou ela está em alguma capineira mais úmida, ou ela está em restinga também. Aqui no Rio de Janeiro ela ocorre em restinga, numa parte mais úmida das restingas também, onde tende a ficar mais acumulado matéria orgânica, com solo arenoso e mais água. Bom, então basicamente ela ocorre. E essa é uma planta de cultivo difícil, gente, exatamente. Essa planta tem um cultivo dificultoso. Justamente porque ela não se adapta bem ao cultivo convencional de orquídeas em ambiente protegido, com sombrite, com substratos próprios de orquídea. Então, para a gente ter sucesso no cultivo da Bletia, que é uma planta que inclusive eu apanhei muito, e essa é a segunda floração que eu tenho dela após 10 anos de cultivo, quando ela deu a primeira que eu fiz a camisa, para vocês verem o nível de dificuldade dessa planta, tá bom? Então, para a gente ter sucesso no cultivo, é importantíssimo a gente entender como é que ela ocorre no ambiente. E para isso, vocês vão ver agora aí algumas imagens da planta em habitat, né? As plantas in situ, que vocês vão reparar que ela está sempre meio que escondida, ela está sempre meio que camuflada de outras vegetações e capins, plantas nativas baixas, de porte baixo a médio, local. Então é uma planta que está sempre junto a outras plantas meio escondidas e muitas vezes só a haste floral fica destacada. Então, o que eu fiz aqui diante dessa informação que vocês acabaram de ver, ó? Eu vou chegar um pouquinho para cá para botar ela na sua posição original. Então, o que a gente vê aqui, ó? O ambiente das casca-grossas, das orquídeas casca-grossa, e vocês veem que ela está meio que camuflada. Exatamente, ela está meio que camuflada por outras orquídeas aqui, simulando mais ou menos o que ela tem no ambiente, que é aquela proteção por outras orquídeas, mas ao mesmo tempo está no ambiente de sol pleno, pois ela não pode ficar sombreada, ela tem que ficar protegida por outras plantas, e a gente vai entender por que disso também, tá bom? Então, já começando em relação ao ambiente para essa planta, gente, é uma planta que precisa de locais úmidos, gosta de locais úmidos. Em termos de temperatura é bastante variado, porque ela ocorre em várias altitudes diferentes, desde o nível do mar até uma altitude um pouco mais elevada. Então ela aceita bem o clima mais quente, como o caso do meu, até clima mais ameno. Só não pode ser excessivamente frio, tá? Que aí ela já não aceita. E o ambiente tem que ser muito ensolarado, com bastante umidade, então ela precisa de um ambiente bem úmido. Vocês podem notar aqui um ambiente que é úmido, segura umidade. Vocês podem observar aqui, ó, mata, bastante, que tem muito verde, muito vegetal, muita umidade, e tá no local úmido. Precisa
de uma boa ventilação, obviamente, tem que ser um ambiente ventilado. E, muito importante, gente, protegida. Ela precisa ficar com uma certa proteção. No caso aqui, tá por outras orquídeas, podem ser outras plantas, mas tem que ter alguma proteção. Não é ficar completamente abafado, vai botar plantas com folhas largas que vai tampar ela completamente. Não, ela tem que ter uma proteção de plantas de folhas finas, como as orquídeas aqui, para ela ter uma certa proteção. E por que essa proteção é importante? Vento, gente. O vento é o maior inimigo, um dos maiores inimigos dessa planta. Essa planta tem problemas sérios com vento. Sua folhagem é muito fina, muito delicada. Então qualquer vento mais forte quebra e aí você prejudica a formação dos bulbos do ano. Se quebrar as folhas, os bulbos já não vão encher, engordar o quanto deveriam engordar. E aí muitas vezes você perde a floração da planta ou pode até perder a planta se os danos forem mais severos, tá bom? Por isso também essa proteção é fundamental. Agora em relação a vasos e substratos, gente. Vasos e substratos agora para ela. Bom, em relação a vasos, você vê que esses vasos aqui já estão esse vaso está todo deformado, já está estufado. Logo, logo eu vou ter que fazer um replante nessa planta, porque ó, já está estufando os bulbos dela, estão estufando o vaso todinho. Mas preferencialmente, gente, o vaso plástico, porque ele segura mais umidade, é mais indicado para esta planta, tá bom? Então, nada de cachepô, nada de vaso de barro. Aqui para ela é vaso plástico. Vasos mais altinhos, pode inclusive ser aquele vaso de cimbídio, tipo cartola, não muito grandalhão também, tá bom? Vaso padrão para vaso um pouquinho mais fundo, é o que elas gostam. E substrato? Essa é uma planta que gosta de substrato arenoso, gente. Por ela viver no local de solo mais arenoso, com bastante matéria orgânica, então a gente tenta imitar isso também. Areia grossa de construção, lavada, de preferência se conseguir esterilizar melhor ainda. Areia grossa e substrato orgânico. Então vocês podem usar carvão bem moidinho, em pó. Podem usar casca de pinos bem trituradinha, né? Bem curtida já também. Não precisa ser aquela casca super novinha que a gente usa para as epífitas. Pode ser substrato à base de turfa, é muito bem-vindo. Então você pode misturar a areia grossa de construção com um substrato à base de turfa, né? Desses de tipo de para mudas de hortaliça, Carolina Soil, Top Garden Floreira, que são substratos que têm bastante turfa e vão fornecer a matéria orgânica necessária para esse substrato. Mas a grande base dele é a areia, tá bom? Muito importante isso. Então, essa é a composição básica do seu substrato, areia e substratos ricos em matéria orgânica. Não usem substratos argilosos para essa planta, tá bom, gente? Use um Carolina, ou um substrato de muda de hortaliça, ou um Top Garden Floreira, ou outro substrato floreira, qualquer que tenha bastante turfa na sua composição. Misture bem, pode ser tipo meio a meio, ou 60% areia, 40% substrato, bem misturado. Para ela vai apreciar bastante. Vai ficar bem drenado e ela vai bem. No fundo do vaso, faça aquela camada de drenagem padrão e encha com esse substrato. Continuando agora, a gente já falou de vasos e substratos, agora vamos falar de rega e adubação. Bom, gente, essa é uma planta de cultivo rustificado. O que significa isso, André? É uma planta de pouquíssimos cuidados. Exatamente, gente, ela é difícil, mas ela não gosta de ser muito cuidada. Ela precisa só do ambiente. Ajustou o ambiente, ajustou o substrato e vaso e ela gostou. Daí em diante, são poucos cuidados. Então, basicamente, rega. Vai regar, se ela está no ambiente que chove muito, você quase nunca vai regar ela. Basicamente, substrato não deixa secar completamente. Quando ele está quase seco, você rega. Então, quase secou, molhou. Quase secou, molhou e é molhar com vontade. Não pode deixar ela ficar muito seca, tá bom? Muito importante isso. E adubação? Podemos utilizar aqui adubos orgânicos a cada 2, 3 meses, como bocache, torta de mamona e farinha de osso, na fase vegetativa, na fase que ela está com folhas, pessoal.
Na fase que ela está em dormência, você não precisa adubar e nem se preocupar muito com a rega, ela pode ficar mais sequinha, tá bom? Também pode ser utilizado aqueles adubos de orquídea líquido que a gente dilui na água e aplica, podendo aplicar semanal, quinzenalmente nela, enquanto ela estiver com folha. Quando tiver sem folhas, aí nada de adubação, tá bom? E em relação agora a pragas e doenças para essa planta, gente. Bom, ela sofre muito pouco com pragas e doenças. Dificilmente você vai ver problema com cochonilha nela, pulgões, etc. e tal. Mas o principal problema, como eu falei, é o vento. Então, por isso é importante a proteção de outras plantas de folha fina por perto, para justamente proteger do vento para não quebrar as folhas dela. Se o vento não quebrar suas folhas durante o desenvolvimento, dificilmente ela vai ter problemas. Claro, pode ter problema com apodrecimento de bulbo? Pode, principalmente se o substrato estiver retendo excesso de umidade e não estiver drenando bem. Aí ela pode apodrecer o bulbo também, então fique atento à qualidade do substrato e à drenagem, tá bom? Mesmo ela gostando de muita umidade, não pode encharcar. E em relação a agora replantes e divisões, gente, dessa planta. Bom, replante dela é feito normalmente no inverno, quando ela está em dormência. A melhor época para você mexer nessa planta é quando os bulbos estão em dormência, sem brotação e sem desenvolvimento de haste floral. Então você pode dividir ela de no mínimo 2 bulbos, 2 a 3 bulbos, fazer a divisão e o replante no inverno. Inclusive essa planta aqui já está pedindo replante e divisão. Já dá para fazer aqui uns 3 vasos com ela. Esse vaso está super lotado. Bom, gente, próximo inverno eu farei esse replante. E, basicamente, esses são os cuidados básicos dessa magnífica planta, que inclusive tem variedades de flor, gente. Tem alba, tem cerulha, só que são muito difíceis de encontrar, tá bom? Pois é uma planta pouquíssimo cultivada, realmente pela sua grande dificuldade de adaptação, tá bom? Era isso que eu tinha que mostrar, mais um pouquinho da sua beleza, da sua floração lindíssima, gente. E se gostaram do vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam no canal, ativando o sininho, gente. Compartilhem com seus amigos. E no mais, um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, gente. Curtam, compartilhem, mas compartilhem mesmo, gente, para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Forte abraço e agora fui. Tchau, tchau.